Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do dia de hoje, que virá através do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 61, onde tem o título de Nunca Desfalecer. Nunca devemos desfalecer. Então vamos lá. Aí vem com palavras que está na Bíblia. Está lá em Lucas. Se você tem a Bíblia, pegue a Bíblia. Vai lá em Lucas, capítulo 18, do versículo 1, que nos diz: orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a recomendação de Lucas, que nós devemos orar constantemente e nunca desfalecer. Se por acaso a gente cair, a gente tem que se utilizar do recurso da resiliência. Então vamos lá. Esse foi um ensinamento que a espiritualidade passou para todos nós no dia de hoje. Porque todos nós sabemos que nós estamos passando, o Brasil, não só o Brasil, como também o mundo inteiro está passando por uma mudança de ciclo. Nós estamos saindo de provas e expiação para a regeneração. Então, nós estamos passando por problemas delicadíssimos no mundo inteiro. E o Brasil não está fora disso. Aí ele começa, Emmanuel, Emmanuel que vai dar a explanação. Emmanuel nos diz: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, o que acontece? Todos nós estamos aqui na Terra, e especificamente tão somente para realizar o trabalho da nossa iluminação. Por isso que Jesus falou: faça-se luz, brilhe a tua luz. Então, já que todos nós estamos aqui na Terra, viemos aqui para a Terra, especificamente para realizar esse trabalho da nossa sublimação de sentimentos, nada nos deve deter. Nada nos deve parar a nossa marcha. Por isso que ele fala que nós não devemos nos permitir que problemas externos, inclusive o do próprio corpo, então nem a nossa saúde, deve impedir, deve nos inabilitar de fazer o serviço que a gente veio fazer na Terra, que é a nossa evolução, nos tornarmos melhores. E Emmanuel continua: enquanto te encontrares no plano do exercício, qual a crosta da Terra, ou seja, enquanto nós estivermos na Terra, sempre você será defrontado pela dificuldade e pela dor. É verdade, pessoal, não existe na face da Terra uma única pessoa que não é visitado pela dor. Não existe. Não existe. Por quê? Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Todas as pessoas que estão aqui necessitam reparar, aparar as arestas, expurgar todas as impurezas, todas as nódoas que estão inseridas no seu perispírito. E a Terra é específica para isso. Então, todos nós passamos pela dor, pelos problemas, pelos obstáculos, pelas pedras do caminho. Faz parte, inclusive, de nossa evolução espiritual, quando aprendemos a ultrapassá-las, superá-las, sem blasfemar, sem reclamar. Então, por isso que a gente sempre será defrontado com o sofrimento e as vicissitudes da vida. O próprio Chico, certa ocasião, falou: quando se desvencilhares de um problema, aguarde outro. E é verdade. A nossa vida, desde a nossa infância, foi sempre de superação de problemas. E hoje, na fase adulta que nós nos encontramos, ainda somos visitados por problemas. Por isso que ele falou aqui: enquanto você se encontra na Terra, qual a crosta terrestre, sempre serás defrontado pelas dificuldades e pela dor.
Aí ele fala, a lição dada é caminho para novas lições. A lição dada é caminho para novas lições. Então, se a gente está passando por problema e a gente saiu daquele problema, então, aguardar outro problema. Porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós somos alunos repetentes. Todos nós, sem exceção, fomos reprovados numa infinidade de matérias. Por exemplo, relacionamento. Nós tiramos nota 0,0 em matéria de relacionamento. Outra coisa mais difícil ainda, convivência, que não é mais difícil que relacionamento. Nós também tiramos nota 0. Nós somos impacientes, preconceituosos, fazemos rejeição, ainda somos invejosos, ainda somos egoístas, ainda somos melindrosos. Meu Deus do céu, se eu vou ficar falando aqui, né, as matérias em que todos nós fomos reprovados, dá para encher um caderno. Então, todos nós estamos aqui na Terra, que é uma escola, na condição de aluno repetente. Essa que é a grande verdade. Então, nós somos exatamente igual a aluno na escola. Para que o aluno possa evoluir, crescer, aprender, a professora precisa passar problemas para ele resolver. Ele não gosta, mas ele vai ter que quebrar a cabeça para resolver o problema que a professora passou para ele. Quando ele resolve, os problemas dele não acabou. A professora passa um problema mais difícil para ele. É exatamente isso que o nosso professor, que é Deus, o nosso Criador, faz com a gente. Exatamente isso. Aí ele continua. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Às vezes aparece algo na vida da gente que a gente fala, meu Deus, como é que eu fui me envolver nesse emaranhado de problema? Como é que eu vou sair daqui? É um enigma aquilo. É um enigma. Então, aí ele fala, por isso que ele fala, atrás do enigma resolvido, então quando a gente resolve um enigma, outros enigmas aparecem. Não adianta, ninguém escapa dessa lei. Aí ele continua, outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas essas situações. Eu mesmo, pessoal, recebo telefonema um atrás do outro, de pessoas passando por problemas de desemprego, problemas financeiros, problema de relacionamento familiar, problema conjugal, problema com filhos que mexem com droga, problemas com filho que se automutila. É um problema atrás do outro. Um problema atrás do outro. Por isso que ele fala aqui, enche-te. Emmanuel fala, enche-te de calma e bom ânimo em todas essas situações. Porque isso passa, isso vai passar. Aí ele continua aqui, foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar tuas limitações. Olha, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Emmanuel foi extremamente feliz e inteligente nessas colocações. Olha o que ele fala para mim e para você. Ó. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações em que você se encontre. Você foi colocado entre 1000 obstáculos de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar tuas limitações. Tá vendo? Porque, olha que coisa interessante, em matéria de fé, nós somos limitados. Mas quando a gente está passando por um problema enigmático, que a gente não sabe de onde surgiu aquilo, nós vamos ter que colocar a inteligência para funcionar. A gente vai ter que achar uma saída. A gente vai ter que achar, a gente vai querer sair daquele problema. A gente vai lutar, nós vamos lutar com todas as nossas forças para sair daquele problema. E para sair daquele problema eu vou precisar me utilizar do recurso da inteligência. O recurso da fé. O recurso da oração. Tá vendo? Se eu sou limitado nisso, como eu estou passando por um problema, eu vou ter que me utilizar da fé. Coisa que eu não era habituado a fazer. Porque a gente só se mexe quando a água está batendo no traseirão. Aí é que está. Por isso que Deus permite que o problema apareça em nossas vidas. Para a gente colocar para fora
a fé que todos nós temos dentro da gente, né? Aí ele continua, enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, vou repetir, enquanto a comunidade terrestre, ou seja, todos nós aqui da Terra, não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Olha só. Enquanto toda a coletividade daqui da Terra não se adaptar à nova luz, ou seja, não adquirir luz, não viver aqui na Terra especificamente para seguir o caminho do bem, seu e do próximo, todos nós vamos respirar cercado de lágrimas inquietantes e também de gestos impensados e de sentimentos escuros. Em nossa volta vai ser um caos. Aí ele continua, dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre. Então, todos nós temos que aprender, todos nós temos que nos habituarmos a desculpar sempre. Mesmo que uma pessoa nos ofenda, nos maltrate, nos traia todos os dias, então todos os dias, na mesma proporção, eu tenho que desculpar sempre. E também, simultaneamente a desculpar, eu tenho que auxiliar sempre. Recebi um telefonema ontem, também, de um homem, né, jovem, que está desesperado porque a mulher está traindo ele. Mas, olha o que Emmanuel fala. Emmanuel fala que ele tem que desculpar ela sempre. Tem que desculpar sempre. Tá vendo? É difícil, mas ele vai ter que desculpar sempre. E além de desculpar, ele vai ter que auxiliar sempre ela, sempre responder essa traição dela, auxiliando ela. Devolver o mal com o bem. Porque a única coisa que neutraliza o mal é o bem. É difícil, mas é a forma que nós escolhemos para progredir, que escolhemos para a nossa ascensão espiritual, através da dor. Ele fala, tá vendo? Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade do teu crescimento espiritual. Tá vendo? Aí ele continua aqui, ó. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda de Jesus. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda de Jesus. Então, desde a vinda de Jesus, os cristãos passam por sofrimento. Aí ele fala aqui, onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde que está o sinédrio que condenou Jesus à morte? Onde que eles estão? Onde que está esse pessoal que pertencia à alta sociedade? Eles eram os religiosos que mandavam, tinham poder, tinham fama. Onde que eles estão? Todos nas trevas. Aí ele continua, ele faz outra pergunta. Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde está Pilatos? Onde está esse pessoal que mandava e desmandava, fazia, acontecia? Todos nas trevas. Aí ele continua aqui. Onde estão os verdugos da Boa Nova nascente? Onde que estão os verdugos? Onde que está? Todos no umbral. Aí ele continua aqui. Onde estão os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue suor? Onde estão os guerreiros que entravam nos lares, matava todo mundo, se apoderava dos bens das pessoas, das riquezas, tomava tudo e ainda estuprava filhas e mães? Onde que eles estão? Aí ele continua aqui. Onde estão os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde que está o pessoal da Inquisição? Onde que estão os reis e os príncipes que se apoderava, usurpava dos bens das pessoas em nome de Deus? E até hoje tem guerra em nome de Deus. Onde que eles estão? Todos nas trevas. Aí ele continua. Onde as trevas da Idade Média? Onde que estão as trevas da Idade Média?
não é? Onde estão os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor Jesus? Onde que eles estão? Adianta a pessoa ficar aqui na terra, não é? No mais elevado poder? Isso passa. E a pessoa chega aqui sem nada e vai voltar sem nada. E depois, o que será? Vai chegar lá no plano espiritual de mão vazia? Ele será recolhido pelos seus iguais e vai direto para as trevas. Porque todos vai colher o que planta. Ninguém escapa dessa lei. Todos colhem o que planta. Então aí, e todos esses, neste momento, estão arrependidos, porque nos locais em que eles se encontram, eles estão usufruindo, né, por choro e ranger de dente, arrependido, pedindo perdão. Alguns, né? Ele continua aqui. Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza. Onde eles estão? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza. Fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Então, no governo dos séculos, a luz de Jesus, que foi maltratado, morto, sepultado, não é? Agredido, crucificado, todos esses manda-chuva, todas essas autoridades estão nas terras, mas Jesus resplandeceu e resplandece cada vez mais. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum. Olha a sugestão que nós estamos recebendo, que nós devemos nos centralizarmos especificamente no bem comum. Eu fazer o bem para mim, fazer o bem para o meu próximo, para a minha família e para todos aqueles, né, da sociedade a qual eu pertenço. Então, centraliza-te no esforço, de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Então, se nós estamos passando por problema, se está difícil a gente se desvencilhar dos problemas, que a cada momento aparece um novo problema na nossa vida, a sugestão que Emmanuel nos passa é que nós devemos nos centralizarmos, direcionar o nosso foco no bem comum, no ambiente em que eu vivo, né? Seguindo a minha trajetória com a minha cruz, carregando a minha cruz, porque ela não foi construída por Deus, ela foi construída por mim. Essa é a sugestão que ele dá. Fazendo isso, eu estarei indo ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, nas surpresas constrangedoras da nossa marcha, recorda que antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então esse é o ensinamento que Emmanuel passa para mim e para você neste dia de hoje, que é uma terça-feira, né, de fevereiro. Se eu não me engano, dia 6 de fevereiro. A sugestão que Emmanuel nos passa é a de que todos nós, independentemente dos nossos problemas diários que a gente tem, o nosso foco tem que ser especificamente na oração e através do trabalho do bem comum. Bem comum, trabalhar no bem comum e ficar firme na oração e aguardar com absoluta certeza que Deus está nos observando. E de tanto Ele nos observar a nossa resiliência, Ele vai nos ajudar. Pode ter certeza disso. Que Jesus nos abençoe a todos.